que ele foi para... Em Londres, ele trabalha com a parte de teoria do discurso, né? E ele diz o seguinte: a hipótese básica de uma abordagem discursiva é que a possibilidade de percepção, pensamento e ação depende da estruturação de um certo campo de significados que preexiste qualquer imediatismo factual. Então, na realidade, os fatos não falam por si. Os fatos, eles representam alguma coisa. Eles têm significados. E, justamente, a visão do Ernesto Laclau é trazer isso para a ciência política, para a discussão em termos de filosofia política. Então, o que acontece dentro das relações internacionais, é o que a gente vai falar mais à frente aqui, é uma virada linguística nos estudos de relações internacionais, aproveitando justamente essa visão de filosofia da linguagem, que começou com a questão do ato de fala de J.L. Austin, e foi se aprofundando com as questões pós-estruturalistas trazidas por Foucault, Derrida e outros autores. Ok, então eu vou fazer trazer uma breve noção de teorias de relações internacionais para que a gente possa depois vir com a filosofia e dessa forma fazer o diálogo, né? Então é importante que a gente comente alguma coisa. A gente vai começar apresentando a teoria realista, né? O realismo, o neorrealismo e o institucionalismo neoliberal. Eu vou explicar daqui a pouco o que são cada um deles. E vamos falar também sobre a virada linguística, ou seja, o momento em que se trouxe a filosofia da linguagem para os estudos de relações internacionais. E vou terminar apresentando a visão do que é chamado de Escola de Copenhague, que é uma escola voltada para os estudos da paz. E, obviamente, quando você estuda a paz, você tem que estudar a guerra. E nesse trabalho, então, é que foi introduzido por Ole Weaver, um norueguês, né? Foi introduzido a questão do ato de fala, onde ele aproveitou a visão do J.L. Austin e depois foi aprofundando essa mesma ideia. Ok? Então, a visão realista. Os nomes, quando são trazidos em teorias de relações internacionais, não necessariamente eles trazem a mesma visão, o mesmo conceito da filosofia. Então, a visão, nós temos o realismo, né, dentro das relações internacionais, com alguns autores. Um dos autores é conhecido como Mearsheimer, né, um deles que ainda se encontra vivo. Ele é responsável por um realismo chamado realismo ofensivo. Antes dele, nós tínhamos Morgenthau, que também era um autor realista. E a questão do realismo é o que eles chamam de equilíbrio de poder e anarquia no sistema internacional. Então, muitos deles se apoiam na visão do Hobbes, né, do Thomas Hobbes, de que há necessidade de um Leviatã para que o estado de natureza seja superado e você possa ter uma sociedade, ou seja, é a visão contratualista dentro da filosofia política. E Hobbes diz que isso não acontece no sistema internacional. Não é possível existir um Leviatã que coloque ordem no sistema internacional. Então, por causa disso, a anarquia é inerente ao sistema internacional. Sendo a anarquia inerente ao sistema internacional, eu me lembro de uma fase da minha avó, que não conhecia relações internacionais, mas que dizia que farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ok? Então, ou seja, se existe petróleo em determinado lugar e eu estou com falta de petróleo, eu vou fazer tudo que eu tiver condições para adquirir aquele petróleo. Então, há um equilíbrio de poder. O que as nações procuram é equilibrar o poder entre si. E aí tem as discussões sobre o Tratado de Westfália, sobre a questão de razão de Estado, que justificou, né, no caso do Tratado de Westfália, as uniões entre as alianças entre os países, independentes das questões religiosas. Ou seja, as alianças aconteciam por interesses de equilíbrio de poder, ao ponto de você ter católicos fazendo alianças com protestantes, simplesmente porque a ideia era manter o equilíbrio de poder.
Avançando, então, houve um outro autor chamado Kenneth Waltz, que entendia que essa visão realista não era uma visão científica. Ele, então, procura trazer uma visão sistêmica para o sistema internacional, e ele começa a falar de estruturas. Na realidade, ele pega a visão do Lévi-Strauss sobre estruturalismo e traz, na minha visão, forçadamente, para explicar o que acontece dentro do sistema internacional. E ele diz, então, que existe uma estrutura e que, se você não obedecer àquela estrutura, hoje ou amanhã, em algum momento, você vai ser punido pela própria estrutura do sistema. Então, os países precisam ter capacidades relativas proporcionais, né? E, novamente, aí permanece ainda da minha mesma visão realista. Afinal de contas, eles são mas continuam sendo realistas, né? No intuito de que tem que existir também equilíbrio de poder e de que a questão da guerra, né, é simplesmente uma necessidade para você balancear o poder. No institucionalismo neoliberal, já começa a visão de interdependência complexa. Aí você tem Robert Kiyosaki e Joseph Nye defendendo que as instituições são capazes de fazer com que os países entrem em acordos de cooperação, ou seja, a cooperação é algo possível, não é mais essa questão de guerra de todos contra todos, né? Como o estado de natureza hobbesiano. Então, dessa forma, ele vê que a globalização, o que ele chama de globalização, a interdependência complexa, faria com que os países cooperassem. E algo interessante da visão dele é de que existem regimes internacionais. Em cada regime internacional há um nível de força, há um nível de poder. Não basta eu ter um grande poderio militar, isso não me garante que, quando eu for discutir, por exemplo, o direito do mar, que eu vou fazer valer a minha opinião e o meu interesse. Então, inclusive, no livro dele, a citação que ele faz em relação aos Estados Unidos, em muitas situações em que eles, mesmo sendo a maior potência, não conseguiram estabelecer o seu próprio pensamento, o seu próprio interesse em termos de direito marítimo. Porque existem regimes específicos no sistema internacional. Então, aconteceu a virada linguística. Já havia trabalhos feitos por Michel Foucault, Jacques Derrida, e, com tudo isso, houve um despertar no meio dos pesquisadores de relações internacionais quanto ao valor do discurso, da linguagem, para as tomadas de decisão. E alguns autores começam a pesquisar, por exemplo, que a questão de soberania é um discurso, que há tempos atrás você tinha determinada concepção, conceito relacionado à soberania, e que, com o passar do tempo, aquilo foi alterado. Então, Jacques Derrida fala sobre a iterabilidade, né? Que é o fato de que, com a repetição, eu consigo formar identidades, né? É um texto dele, inclusive, que é uma crítica ao trabalho do J.L. Austin, onde ele comenta esse aspecto da iterabilidade. E ele é bastante conhecido pela questão da desconstrução, né? E Michel Foucault, ele fala, então, que identidade são posições do sujeito dentro do discurso. Então, não existe uma essência que diga que a minha identidade é esta, né? Porque, aliás, a questão toda do estruturalismo é mas o posicionamento contra essa visão essencialista, metafísica. E nessa questão da política, Michel Foucault também coloca esse aspecto. Inclusive, ele diz que, para se entender o sujeito, nós precisamos conhecer o poder. E é quando ele fala, então, da microfísica do poder, de que o poder está em todo lugar. Por exemplo, agora estamos aqui, o poder está agindo de alguma maneira, né? Porque em todo processo, em todo saber, há sempre uma relação de poder, né? E esse aspecto de que identidade é a posição do sujeito dentro do discurso é importante, principalmente para Laclau e Mouffe. Chantal Mouffe, são dois autores, são casados. Laclau já faleceu, Mouffe ainda está viva. E eles trouxeram algumas noções vindas de Lacan, né, que é a parte da psicanálise, e eles trazem isso para a análise política, quando ele fala sobre pontos nodais, cadeias de equivalência, e mostrando que o poder ele não pode ser erradicado de nenhuma relação.
toda relação sempre vai ver a questão do poder, ou seja, dominação e resistência. Inclusive, para Michel Foucault, há um trabalho dele chamado Sujeito e Poder, ele diz que a identidade ela é cada vez mais marcante, conforme nós estamos justamente delimitando a nossa resistência ao poder então existente. Ok, então, como eu falei, olha o Weaver, pega então as ideias do J.L. Austin, de ato de fala, e um pequeno resumo do posicionamento do Austin. O trabalho dele é uma preocupação com a performatividade, ou seja, a linguagem enquanto ação. Então, não simplesmente saber se uma proposição é verdadeira ou falsa, mas sim os efeitos que aquilo que eu digo pode causar. Então, ele cita, por exemplo, algumas sentenças. Eu prometo que, eu juro que, são proposições que já geram um efeito, né? Eu aceito fulano como minha esposa, como meu marido, seja o que for. Essas frases em si, independente de serem verdadeiras ou falsas, elas geram um efeito, né? E ele avançando, então, nas suas pesquisas, ele fala do poder ilocucionário, que é aquilo que acontece quando, ao dizer algo, né? Uma força ilocucionária. E daqui nós podemos... Ele fala de locucionário, ilocucionário e perlocucionário. O perlocucionário é, por exemplo, o efeito que tem na audiência, né? Que está me ouvindo. Então, ele divide os atos de fala nesses 3 âmbitos. O que é mais interessante, que foi mais interessante para o Weaver, foi pegar o aspecto ilocucionário. Porque ele diz que segurança é quando uma autoridade diz que aquilo é uma ameaça. Aí vejam a diferença em relação às teorias anteriores, de que a capacidade material é que fazia valer para dizer se eu estou seguro ou inseguro. Inclusive, algumas comparações, por exemplo, a posse de armas nucleares pelo Reino Unido não representa a mesma ameaça para os Estados Unidos do que a possível posse de armas nucleares pelo Irã e pela Coreia. Materialmente, é a mesma coisa, né? Posse de armas nucleares. Mas, devido à formação de identidades e tudo mais, os discursos nos quais esses atores estão envolvidos, isso pode ter um efeito distinto, ou seja, uma força ilocucionária, segundo J.L. Austin, pode atuar. A grande sacada, no meu entender, do Weaver foi aprofundar isso, e ele, baseando-se no Foucault, ele fala sobre camadas discursivas. E ele, então, começa a fazer uma análise de políticas externas dos países. Ele tem um trabalho sobre a Europa, onde ele começa a tomar essa postura, né? Ou seja, de que há discursos que limitam o que pode ser dito. Então, por exemplo, e aí ele cita Baudrillard, ele não, Huysmans, cita Jean Baudrillard, que fala sobre as trocas simbólicas, onde, por exemplo, igreja e Estado são mediadores da morte, né? A igreja porque vai garantir que eu vou para o céu, e o Estado porque tem a obrigação de me proteger da morte, né? Então, estes são discursos que estariam na base de uma análise de relações internacionais, análise de política externa. E, a partir dali, você poderia ter outros discursos surgindo, mas sempre tendo uma base discursiva. Alguns levam essa análise para o pensamento do Wittgenstein, né, sobre jogos de linguagem, que também se enquadraria aqui nesse tipo de análise. As críticas, há uma crítica de Didier Bigot, se eu não me engano ele é belga, quanto ao aspecto autorreferencial. Então ele comenta que em uma instituição democrática, um país democrático, sempre haverá as discussões com o povo quanto à tomada de decisões para a guerra, para um conflito, para se decidir uma ameaça, né? E a resposta, justamente, do Weaver e mais à frente do Huysmans, é essa questão das camadas discursivas, que há sempre discursos que vão balizar, que vão limitar aquilo que pode ser dito mais à frente dentro de determinado regime, né, internacional. E, dentro disso tudo, toda essa discussão pós-estruturalista, está a questão da alteridade, como eu falei do Jacques Derrida no início, é a questão do outro, né? Que o outro é necessário para que eu seja eu mesmo.
Tem um livro do Humberto Eco chamado Inventando o Inimigo. E ele, antes de iniciar todo o seu trabalho, ele comenta o porquê que o levou a escrever aquele livro. Ele disse que ele havia desembarcado em Nova York, isso aí antes do 11 de setembro, e havia um motorista paquistanês, que estava motorista do táxi. Ele disse que ele era italiano, e o motorista perguntou: quem é o inimigo da Itália? Ele falou: não, nós não temos inimigo. Ele falou: não, você está equivocado, todos nós temos inimigo. Quem é o inimigo da Itália? Ele falou: não, eu estou falando, nós não temos inimigo, a Itália não tem inimigo. Ele disse que a pessoa insistiu várias vezes. Ele disse que foi para o hotel e ficou pensando: realmente tem alguma coisa a ver com o que esse indivíduo falou para mim. Então, ele, uma das frases do seu trabalho, né, é que quando não há nenhum inimigo, nós precisamos inventá-lo. E em segurança nacional, nas relações internacionais, isso, então, faz parte de toda essa percepção, dessa análise. E, então, nós vemos aí o valor da filosofia da linguagem, do discurso, para que a gente possa fazer, então, uma análise de segurança internacional e de relações internacionais. Tem mais um minuto, alguma coisa assim? Então, como eu falei, essa questão dos diálogos, né, a questão do nós e do eles, né, o Ivo fala muito sobre isso. Ele coloca como a base para que ele faça uma pesquisa, uma metodologia, vamos assim dizer, em termos de relações internacionais, né? Então, existe sempre o nós e o eles, e o Laclau fala sobre fragmentação na sociedade, justamente porque há sempre esse aspecto para que haja formação de identidade, o outro ele precisa existir. E o que o Laclau coloca é que o outro é sempre a condição de possibilidade e de impossibilidade, né, do indivíduo. Então, isso aqui me chama a atenção no pensamento do Ernest Laclau e de todos esses que trazem, não somente para a análise de segurança internacional, mas também de relações internacionais, trazem a visão de filosofia da linguagem para esse tipo de análise. Muito obrigado. Pode deixar, eu consigo daqui. Consigo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço, né, pela presença e também, né, pelo convite da comissão organizadora. Então, né, para mim é um grande prazer estar aqui, né, no Filos, né, até porque, né, na graduação, né, eu me apresentei aqui, né, um dia, então, né, eu agradeço muito pelo convite. E apresentei justamente, né, sobre, né, reflexões iniciais sobre, né, esse tema que eu estou trazendo hoje. Então, né, enfim, o título da minha apresentação, né, se juízos analíticos são úteis filosoficamente. Bom, assim, é um tema, né, pelo qual ainda, né, não tenho uma resposta precisa, né, apesar de lidar há alguns anos com ele. Mas hoje, né, eu vou falar um pouco sobre a distinção, né, primeiro de juízos analíticos e sintéticos, né, apresentados na crítica da razão pura do Kant. E, né, depois vou tentar desenvolver até onde, né, der, porque eu confesso que eu não me lembrava qual era o tempo da apresentação. Enfim, eu vou desenvolver até onde for possível. Mas pretendo trazer, né, algumas reflexões a respeito disso. Né, e eu vou enfatizar durante a minha apresentação, principalmente, né, como, digamos assim, a definição que o Kant atribui, né, essa distinção, né, entre juízos analíticos e sintéticos, ela, de certa forma, né, ela muda um pouco, né, em alguns textos. Então, né, isso gera, né, algum certo conflito, né, interpretativo, né, em relação ao que o fato Kant quis dizer. Né, e há uma discussão muito longa, né, sobre a analiticidade, né, que, para quem assim, trabalha com a filosofia analítica da linguagem já ouviu falar, né, pelo menos dessa discussão tangencialmente. Então, assim, né, começando, né, com esses comentários mais gerais, nós podemos dizer, claro, que essa distinção ela vai surgir pela primeira vez na crítica da razão pura, né, que tem a primeira versão em 1781, a segunda, né, em 1787. É válido destacar também que em 1783, né, o Kant ele resolveu, né, escrever os prolegômenos, né, justamente para esclarecer, de certo modo, alguns pontos, né, da primeira versão da crítica. Então, assim, né, nós podemos, claro, encontrar, né, algumas distinções muito similares na crítica da... Enfim, as que são, né, discutidas na crítica da razão pura, né, como verdade de razão, verdade de fato, né, nos ensaios do Leibniz, ou então, né, questões de fato, relação entre ideias no Hume. Então, né, são conceitos que, de certa forma, né, trouxeram, né, para o meio histórico-filosófico justamente não tratamento sobre, né, enfim,
são atrelados justamente ao tratamento de até onde, né, o nosso conhecimento é possível, né, também, enfim. Né, e a principal questão, né, norteadora, né, da crítica, né, se nós bem lembrarmos, é justamente, né, até que ponto, né, a metafísica ela pode ser tomada como uma ciência, como, né, enfim, quais são os desafios, né, em torno, né, da questão, né, de fundamentar a metafísica enquanto, né, ciência. Então, assim, né, a despeito disso, né, eu quis, né, falar um pouco desse tema hoje, né, justamente, né, por conta da importância, né, que eu vejo assim, né, ainda assim nessa distinção para, né, a possibilidade do conhecimento científico, né. Então, assim, no caso, né, das proposições, né, os juízos analíticos, eu vou enfatizar mais sobre isso, né. Vou falar sobre essa distinção, mas um pouco, né, me concentrando um pouco mais nos juízos analíticos. A distinção, conforme eu estava, né, mencionando, né, ela aparece, né, na primeira vez na crítica, né, e, enfim, essa citação do Kant, em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, apenas considera os afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos negativos, esta relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, ou B está totalmente fora do conceito A, embora a ligação com ele. No primeiro caso, chama analítico e no segundo, sintético. Eu não coloquei na fonte da tradução, né, aquela edição, né, da Kalush-Kulbecker, né, aquela edição portuguesa. Então, assim, ele faz nessa distinção, ele faz na primeira essa definição, né, entre juízos analíticos e sintéticos. Lembrando que, assim, juízos para Kant, né, também é algo importante se dizer, são justamente, né, certa união entre conceitos, né, síntese de representações que possuem, né, uma validade objetiva. Então, assim, né, essa síntese de conceitos, né, de certa forma, ela poderia se dar entre dois modos, né, ou seja, né, pela sinteticidade, né, ou pela analicidade. Então, assim, né, lembrando que, em relação a isso, né, todo conhecimento, né, para Kant ele começa, né, com a experiência. Só que isso não significa que vai ser sempre, né, derivado dela. Então, o conhecimento que independe da experiência e de todas as impressões, né, dos sentidos, né, ele vai ser a priori, né, lembrando dessa distinção, e o conhecimento que depende da experiência, né, vai ser empírico a posteriori. Eu estou comentando sobre essa distinção logo já de início, né, porque, né, de certa forma, ela também vai estar relacionada nessa distinção que eu estou, né, comentando agora. Passar para o próximo. Bom, né, conforme eu estava dizendo, né, juízos analíticos e o conhecimento, né, a priori na crítica da razão pura. Então, outra citação, que um corpo seja extenso é uma proposição que se verifica a priori, e não o juízo de experiência. Porque antes de passar a experiência, já possuo o conceito de todas as condições para o meu juízo. Basta extrair-lhe o predicado segundo o princípio de contradição, para simultaneamente adquirir a consciência da necessidade do juízo. Necessidade essa que a experiência nunca poderia ensinar. Pelo contrário, embora eu já não incluía no conceito de um corpo, em geral, o predicado de peso. Esse conceito indica, todavia, um objeto da experiência. Fazendo uma pausa sobre essa citação, né, é importante lembrar, né, que uma dos principais, assim, dos primeiros exemplos que o Kant dá, né, de juízo analítico, por exemplo, né, todo o corpo é extenso, né? E ele vai falar, né, por exemplo, que a extensão, né, é um conceito que ela já está, né, embrincado, né, no conceito de corpo, né? Já é um predicado que está embrincado, né, enfim, né, no conceito de corpo. Então, já é uma atribuição, né, que imediatamente ela já está ali. Enfim, e no caso, né, da relação do conhecimento a priori, né, com os juízos analíticos, é importante também falar, né, de dois outros itens, que é a necessidade, né, e a universalidade rigorosa. Por quê, né? Porque, assim, né, por conta dessa relação, né, de um juiz a priori, ele, enfim, né, ele ser justamente aquele que não, né, depende, né, da experiência. Então, né, nós pensamos nele também a partir de dois outros, né, conceitos, que são a necessidade, né, e a universalidade rigorosa. Ou seja, na universalidade rigorosa, né, você
ela se diferencia, né, de uma universalidade que é suposta e comparativa por indução, por exemplo, né, que é o que está presente no caso dos juízos a posteriori, né? Então, assim, se você tem uma proposição necessária, né, que ou seja, absolutamente a priori, ela está justamente vinculada a essa ideia, né, de necessidade e universalidade rigorosa. Ou seja, ela vai ocorrer sempre e nunca vai ter, né, uma exceção à regra. Né? Isso que eu quero dizer. Por isso, né, falo, né, de universalidade, né, rigorosa e de necessidade. A princípio, né, essa relação entre os juízos analíticos na crítica da razão pura, né, ela é muito pensada, né, a partir, né, da identidade. Né, e né, os juízos, né, eles são, né, depois, né, o Kant ele vai desenvolvendo isso, né, nas passagens seguintes que eu não mencionei, que, né, assim, né, a principal, né, característica, digamos, dos juízos analíticos seriam, né, eles seriam explicativos, né? Eles são elucidativos, diferentemente, né, no caso dos juízos sintéticos, né? Os juízos sintéticos eles já seriam extensivos, na extensão de conhecimento. Vou seguir. No Prolegômenos, né, o Kant ele vai, né, retomar essa questão novamente. E, né, então, abro citação, né, a cognição metafísica deve conter simplesmente juízo a priori, que é exigido pela peculiaridade de suas fontes. Ora, por mais variadas que possam ser as origens dos juízos, ou as maneiras pelas quais se articulam segundo a sua forma lógica, existe ainda entre eles uma diferença quanto ao conteúdo, em virtude da qual eles são ou simplesmente explicativos e nada acrescentam ao conteúdo da cognição, ou ampliativos e aumentam a cognição dada. Né? Os primeiros podem ser chamados analíticos, os segundos sintéticos. Então, nessa característica, né, de ser, no caso, só meramente elucidativo, né, meramente explicativo, né, que é atribuída aos juízos analíticos comumente, né, ela aparece de forma mais destacada logo nos prolegômenos. Não, vou voltar aqui e fazer um adendo, né, que eu até, enfim, deixei grifado duas palavras ali, que é forma lógica e conteúdo. Esses termos, né, me chamam muita atenção e são bastante importantes, né, porque, né, naquele manual de lógica, né, do Yesha, né, que é um discípulo né, do Kant, um aluno do Kant, né, que, de certa forma, né, compilou, né, aquele tratado de lógica, aquele manual, na verdade, com algumas anotações, né, referentes às lógicas, né, referente às aulas de lógica, né, do Kant. Ele vai retomar novamente, ele vai assim retomar, né, em um certo momento, quando ele vai falar de proposições analíticas e sintéticas, né, sobre essa questão da forma lógica do conteúdo. Então, né, já vou acender um sinal vermelho aqui a respeito disso, porque assim, né, uma coisa que fica clara em prolegômenos é que assim a forma lógica dos juízos analíticos e dos juízos sintéticos ela não é distinta, né, ela é a mesma forma lógica, né, o que vai se diferenciar em relação ao conteúdo, né? Um vai ser formativo e outro, né, enfim, não. Então, né, a partir, né, da crítica da razão pura dos prolegômenos, a gente vai perceber que os juízos analíticos eles têm as seguintes características, né, retomando. São juízos explicativos, pois elucidam o conteúdo da cognição, então não há atribuição de informações novas. Eles são extraídos, né, a partir da análise, né, da noção de sujeito. Ou seja, né, eu tenho a decomposição, né, dos conceitos, né, no caso dos juízos analíticos, né, então, né, tenho a análise, né, a composição desses conceitos, né, para, né, chegar, né, enfim, a essa informação, né, do predicado. Ou seja, eles não são empíricos ou a posteriori, mas sim a priori, né, e também são regidos, né, pela necessidade de universalidade rigorosa. Um adendo, né, que eles exigem o princípio, né, de contradição ou não contradição, para quem preferir, né, que também tem uma discussão sobre esse termo. Enfim, assim, na verdade, sobre essa questão, né, do princípio de não contradição, né, o Kant ele fala, né, no Prolegômenos quase numa sessão inteira sobre isso, né, e fala que uma das principais, né, exigências, né, para esse tipo de juízo né, o princípio de contradição, né, enquanto nos sintéticos eles, né, são regidos, né, por outro princípio, né, que não esse. E uma outra questão, né, que ele traz, né, que já é uma caracterização que aparece somente, né, em prolegômenos, que eles não são metafísicos, mas pertencentes à metafísica. Né? O que Kant quer dizer com isso? Eles, né, não são, né, metafísicos no sentido forte,
né, mas que são termos que, na verdade, eles estão ali, né, embrincados ali, né, enfim, na noção, né, enfim, na construção da edificação da metafísica, mas, né, enfim, eles não são, né, propriamente metafísicos, já não são esses tipos de juízos. Eles não possuem, né, uma forma lógica distinta dos juízos sintéticos, conforme já havia comentado. Tá, sobre a utilidade, né, dos juízos analíticos. Bom, né, vocês devem estar se perguntando, Michele, mas você falou aqui, né, que eles não estendem conhecimento, eles, enfim, não fazem nada, né, não são formativos. Então, assim, né, é importante falar, né, sobre, né, o que o Kant pensava, né, sobre isso, né, enfim, então, para que eles servem, né? Então, na citação, né, ora, é sobre estes princípios sintéticos, isto é, extensivos, que assenta toda a finalidade última do nosso conhecimento especulativo a priori, pois os princípios analíticos, sem dúvida, são altamente importantes e necessários, mas apenas servem para alcançar aquela clareza de conceitos que é requerida para uma síntese segura e vasta que seja uma aquisição verdadeiramente nova. Ou seja, né, os juízos analíticos eles acabam possuindo um papel, né, a gente poderia concluir, talvez, que é um papel prévio, né, em relação aos juízos sintéticos, uma vez que, né, eles proporcionam condições para a realização de uma síntese, né, segura, ou seja, né, para atingir, né, fundamentos seguros, né, e até mesmo, né, enfim, né, atingir, né, digamos, a verdade também, né, através da clareza, né, desses conceitos, né, ou seja, né, para que a gente tenha clareza dos nossos próprios conceitos, né, de certa forma, os juízos analíticos seriam úteis. Agora, né, eu vou passar, né, para a lógica, né, que, enfim, foi, né, um texto, né, que é compilado, né, pelo Gottlob Benjamin Escher, né, em 1800, mais ou menos, né, com base, né, nas aulas de lógica do Kant. E, né, ele vai trazer, né, enfim, algumas, né, definições também, né, importantes, né, do que seriam proposições analíticas e sintéticas e, né, enfim, vai trazer a questão das proposições tautológicas também. Ele vai falar, né, proposições analíticas e sintéticas, citação, né, proposições analíticas são aquelas cuja certeza se funda na identidade de noções, de predicado com a noção de sujeito. As proposições cuja verdade não está fundada na identidade das noções podem se chamar sintéticas. E, né, depois ele continua, né, falando sobre as proposições tautológicas. Né, a identidade das noções nos juízos analíticos pode ser explícita ou implícita. E, no primeiro caso, as proposições são tautológicas. Bom, enfim, conforme eu tinha até mencionado antes, sobre aquela questão do conteúdo e da forma lógica, né, ela vai aparecer nessa questão, né, de uma maneira bem forte, né, na lógica, né, do Kant. O que acontece? Ele vai, né, mencionar, né, que enquanto as proposições, né, sintéticas elas aumentam, né, o conhecimento material, as, né, analíticas, por sua vez, elas já aumentariam o conhecimento formal, né, o formaliter. Ou seja, então, né, no caso, né, das primeiras, né, nas primeiras proposições que são as sintéticas, né, você vai ter determinações. E já, né, nas segundas, que são as analíticas, você teria, né, os predicados lógicos. Então, assim, né, ele vai, né, falar que, né, em termos de conhecimento formal, né, que estaria atrelada a questão, né, da relevância, né, das proposições analíticas. E depois, quando ele fala, né, das proposições tautológicas, ele vai falar, né, justamente sobre a identidade, né, das noções de juízos analíticos, que ela pode ser explícita ou implícita. Essa questão é bem importante, porque, no caso, assim, né, as proposições implícitas, né, implicitamente idênticas, elas já não seriam, assim, vazias ou sem consequências. Ele já vai dizer, né, que as proposições que são, né, idênticas de modo explícito, né, tal como A igual a A, ou, né, homem igual a homem, enfim, proposições como essas, né, elas estariam, né, seriam atinentes à identidade explícita, enquanto, né, você teriam, né, outros, né, tipos de identidade, né, que seria, né, a identidade implícita, né, que, né, estaria, né, imbrincada nos juízos analíticos. Então, né, enfim, o que ele esclarece? Né, os juízos analíticos eles podem, né, ser, né, fundados a partir da identidade implícita ou explícita.
E, né, isso, de certa forma, né, é algo que fica um pouco, né, mais claro, né, só na lógica mesmo, né, quando, né, são apresentados esses termos. Então, enfim, nós diríamos que, né, isso seria muito importante porque, né, para nos lembrarmos daquela questão, né, do conteúdo, né? Porque, de certa forma, né, até mesmo, né, na fundamentação, né, de algum conhecimento científico, né, também é importante, né, para que, né, de certa forma, né, ele seja, né, devidamente amarrado, né, que sejam esclarecidas, né, todos os juízes que estão nele envolvidos e, né, enfim, o papel, né, talvez digamos, um pouco, né, mais relevante, né, dos juízes analíticos seria justamente no caso, né, de identidade, né, implícita. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Então, assim, né, o formato, né, que o Kant propõe, né, é bastante discutível, né, para, né, falar desses juízos. Primeiro, né, porque, né, ele propõe o formato ASP, né, ou seja, de sujeito e predicado. Então, assim, né, você estaria diante de algumas restrições, né, ao trabalhar com esse tipo de formato. Primeiro que, né, eles seriam enunciados só, né, no caso, a proposições aos juízos compostos por sujeito predicado, né? Essa restrição, de certa forma, né, não permitiria você, né, trabalhar com enunciados contrafactuais do tipo sim, então, né? E fora outros vários enunciados que, né, enfim, não poderiam ser trabalhados, né, de fato com isso. Bom, eu acho que então, né, eu vou encerrar, né, só tem 1 minuto, né? Eu agradeço, né, muito pela atenção de todos, né, e estou aí aberta a discussões. Muito obrigada. Aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, frases como está chovendo, não está chovendo, né, eu estou aqui falando com vocês e etc. Então, o tratado concebe, né, a proposição como sendo algo essencialmente figurativo enfim. Então, o tratado apresenta a proposição como sendo algo essencialmente figurativo e, quando, né, é afirmado isso, a gente tem que entender isso literalmente. A proposição ela herda algo das figurações. Então, se a gente pensa num quadro figurativo, por exemplo, um quadro que tem um lago e pessoas se banhando, por exemplo, esse quadro ele está nos mostrando alguma coisa. Ele mostra o que ele representa. Então, ao olhar para o quadro, a gente sabe o que está sendo representado por esse quadro. E isso que está sendo representado pela figuração vai ser o seu sentido. Então, dado que proposições são essencialmente figurativas, a proposição vai herdar esse poder que as figurações têm. Então, quando a gente ouve uma proposição ou lê uma proposição, a gente sabe qual é o seu sentido, porque esse sentido é mostrado pela proposição. Ou seja, a proposição tem esse poder de mostrar aquilo que ela representa. E aí eu cito para vocês a passagem 4021, onde ele afirma que a proposição é uma figuração da realidade, pois sei qual é a situação por ela representada, se entendo a proposição. E entendo a proposição sem que seu sentido me tenha sido explicado. Ou seja, a gente entende uma proposição sem que seu sentido tenha sido explicado para a gente, porque o sentido é mostrado, né? Então, a proposição ela tem esse poder, assim como as figurações, de mostrar o seu sentido. E a gente entende uma proposição quando a gente entende como o mundo deve estar para que ela seja verdadeira. A gente tem a passagem 4024, onde é afirmado que entender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for verdadeira. Ou seja, se eu falo para vocês que há elefantes voadores nessa sala, vocês conseguem entender essa proposição porque vocês conseguem conceber como o mundo deve estar para que essa proposição seja verdadeira. Então, o Wittgenstein
ele vai fazer uma identificação entre o sentido da proposição, aquilo que é representado por ela, e a sua condição de verdade. Ou seja, como o mundo deve estar para que essa proposição seja verdadeira. É importante ressaltar que a condição de verdade ela não é idêntica ao valor de verdade. Né? O valor de verdade a proposição é verdadeira ou falsa. A condição de verdade é como o mundo deve estar para que essa proposição seja verdadeira. Então, existe uma diferença entre sentido e valor de verdade, e assim, isso é um dos princípios fundamentais do Tractatus, que é uma independência lógica do sentido com relação ao valor de verdade. Antes das proposições terem valor de verdade, elas precisam ter sentido. Então, né, entender uma proposição, nesse caso, entender o que é o caso se a proposição for verdadeira. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode classificar o Wittgenstein no Tratatus como apresentando uma visão de linguagem representacional. A linguagem tem o poder de descrever a realidade, tem a capacidade de representar o real. Mas isso faz com que o Tratatus tenha que lidar com um problema que todos os filósofos representacionalistas têm que lidar, que é o problema do discurso falso, que tem o seu locus clássicos no Sofista de Platão. Qual é o problema do discurso falso? Né? Se a linguagem é concebida como representação do real, o que estamos representando quando aquilo que é representado não existe? Não é. Porque, bem, se a gente concebe, né, que que a função da linguagem é representar a realidade, a gente vai ter um problema no caso do discurso falso. Porque, a princípio, o discurso falso ele está representando alguma coisa que não é. Ou seja, você tem, de um lado, a linguagem e a realidade. Você tem representação e representado. Mas, no caso do discurso falso, parece que você não tem o representado. Porque o que torna um discurso falso é exatamente que isso que é representado não existe. Mas, bem, se toda representação é representação de algo, parece que você não está representando nada. Então, os filósofos representacionalistas eles vão precisar lidar com esse problema, que é o problema do discurso falso. Para a gente tentar resolver esse problema, a gente tem que analisar qual é a natureza dos Zapfhaus. Esse conceito ele é um conceito ontológico que diz respeito à natureza do representado. Ou seja, né, ele é aquilo que a gente pode falar, ele é aquilo que a gente pode representar. Como eu falei para vocês, a proposição ela mostra o seu sentido. O seu sentido é isso que ela representa, mas, bem, o que é isso que ela representa? Isso que ela representa é um Zapfhaus. Agora, a gente vai tentar entender melhor qual é a natureza disso que ela representa. Eu estou usando, né, a palavra original no alemão porque existem duas traduções do Tratatus para o inglês, e essas duas traduções elas tomam já uma concepção específica desse conceito. Então, se eu optasse por uma tradução, já eu estaria meio que adiantando toda a discussão. A primeira tradução que a gente tem do Tratatus para o inglês foi feita pelo Ugden em 1922. Nessa tradução, ele traduz o conceito de Zapfhaus por fato atômico. É importante ressaltar que Zapfhaus ele é um par conceitual junto com outro conceito, que é Tatsache. E ambos dizem respeito à natureza daquilo que é representado. Então, nessa tradução do Ugden, ele traduz Zapfhaus por fato atômico e Tatsache por fato. A distinção entre esses dois conceitos seria uma distinção de complexidade. Um fato atômico é um fato que é composto apenas por objetos, enquanto que um fato, que a gente pode chamar de fato molecular, é um fato composto por vários fatos atômicos. E o que é um fato? Já na primeira página do Tratatus, Wittgenstein vai dizer que o Zapfhaus é uma ligação de objetos. Ou seja, um fato é tudo aquilo que é o caso, é tudo aquilo que ocorre. Ou seja, que eu estou aqui falando com vocês é um fato, que vocês estão me assistindo é um fato, que esse livro está em cima da mesa é um fato. Então, nessa interpretação do Ugden, a distinção, né, entre esse par conceitual Zapfhaus e Tatsache é uma distinção
de complexidade, na medida em que o Zaferhaus é um fato atômico e o Tatzara é um fato molecular. Mas essa interpretação ela tem um problema, porque esses dois conceitos que dizem respeito à natureza daquilo que é representado, eles se referem a algo que há, né? Eles se referem a fatos. Então, nesse caso, parece que só as proposições verdadeiras representam uma ligação atual de objetos. E aí surge o problema do discurso falso. Ou seja, se a gente tem no Tratatus dois pares conceituais que dizem respeito à natureza do representado, parece que a gente não pode entender esses conceitos como ambos dizendo respeito a fatos. Né? Porque, bem, se aquilo que é representado sempre é um fato, parece que a proposição falsa nunca vai representar nada, na medida em que a proposição falsa ela não pode representar uma ligação atual de objetos, e por isso mesmo que ela é falsa. Então, essa interpretação do Ugden, ela tem um problema na medida em que ela parece estar ignorando, né, ou não está percebendo, um dos princípios fundamentais do Tratatus, que é a independência lógica do sentido das proposições com relação ao seu valor de verdade, que foi aquilo que eu já tinha mencionado para vocês. Ou seja, né, antes da proposição ter valor de verdade, ela tem sentido. Mas, bem, se aquilo que é representado sempre é um fato, as proposições falsas não vão ter sentido. Então, essa tradução está colapsando o sentido da proposição com o seu valor de verdade. E aí eu vou ler um pedaço de um texto meu, só para ficar mais sucinto. Se a figuração representa o que representa, independentemente do seu valor de verdade, isso que uma figuração representa, um Zaferhaus, não pode ser um fato atômico, uma combinação atual de objetos. Nesse caso, todas as figurações seriam verdadeiras, porque todas as figurações representariam algo existente, e não haveria nenhuma distinção entre o sentido e o valor de verdade das figurações. Entretanto, o Tratatus tem como ponto de partida o fato de que figurações podem ser verdadeiras e podem ser falsas. Um ponto nevrálgico do livro repousa sobre a compreensão de que aquilo que a figuração representa é uma situação essencialmente contingente, algo que pode ser o caso e algo que pode não ser o caso. Então, para a gente escapar desse problema, a gente tem que apelar para uma outra distinção entre esse par conceitual. Uma outra tradução do Tratatus para o inglês foi feita pelo Piers McGuinness em 1961. Essa tradução, ela interpreta o conceito de Zaferhaus como estado de coisas e o conceito de Tatzara como fato. E o que é um estado de coisas? Um estado de coisas é uma ligação possível de objetos. Estado de coisas é uma combinação possível de objetos. E um fato é uma ligação atual de objetos. Então, agora, toda proposição ela vai representar um Zaferhaus. E o que é um Zaferhaus? Uma ligação possível de objetos. Agora, para a gente saber o valor de verdade dessa proposição, a gente tem que comparar com a realidade para saber se essa ligação, além de possível, é atual. Então, a diferença entre as proposições falsas e verdadeiras vão ser que, no caso da proposição verdadeira, aquilo que ela representa, além de ser uma ligação possível de objetos, é uma ligação atual de objetos. E é isso que faz a proposição ser verdadeira. Ao passo que a proposição falsa vai representar uma ligação meramente possível de objetos. Ou seja, ela vai representar uma combinação possível, mas uma combinação que não é atualizada, mas que poderia se atualizar. Mas é o fato da ligação não ser atualizada que faz com que a proposição seja falsa. Então, essa segunda forma de traduzir esses conceitos, né, ela parece ser mais fecunda filosoficamente na medida em que ela consegue dar conta do discurso falso e ela consegue preservar esse princípio fundamental do Tratatus, que é a independência lógica do sentido das proposições com relação ao seu valor de verdade. Então, agora,
o problema do discurso falso ele parece se desvanecer na medida em que, se você pergunta o que uma proposição falsa representa, a gente pode responder, bem, essa proposição falsa representa uma ligação possível de objetos. Então, agora, sempre há o que a proposição falsa representa. E, na outra interpretação, não tinha essa possibilidade, na medida em que os dois conceitos, né, foram traduzidos por fatos, mas, enfim, existia só uma diferença de complexidade. Então, com essa tradução, com essa tradução que opta por traduzir Zaferhaus por estado de coisas e Tatzar por fato, a gente consegue dar uma resposta para esse problema do discurso falso. Ou seja, todas as proposições elas vão representar um Zaferhaus. E o que é um Zaferhaus? Uma ligação possível de objetos. Agora, dado que uma proposição tem sentido, ou seja, dado que ela representa essa ligação possível, a gente pode se perguntar se essa ligação é atual ou não, e é isso que vai fazer com que a gente saiba se uma proposição é verdadeira ou falsa. Enfim, essa segunda interpretação, né, ela parece ser muito mais proveitosa filosoficamente. E, assim, às vezes, vendo rapidamente, parece ser tão gritante que a outra interpretação é problemática que a gente poderia se perguntar por que alguns comentadores dão tanta atenção para essa interpretação, né, de traduzir Zaferhaus por fato atômico e Tatzar por fato. Bem, a gente tem um problema que essa tradução do Ugden, de 1922, ela foi revisada pelo Wittgenstein. Então, o Wittgenstein viu que ele fez essas traduções e ele aprovou. Só que parece que ele não percebeu, né, que essa tradução cairia nesse problema, de um problema do discurso falso, e que também infringiria esse princípio da independência lógica do sentido da proposição com relação ao valor de verdade. Então, parece que, para a gente manter a integridade do texto, a gente precisa ir contra o autor, né, para afirmar essa outra interpretação, que é, inclusive, a interpretação que a gente tem dessa edição do Tratatus, feita por Luiz Henrique Lopes dos Santos. Né, ele traduz Zaferhaus por estado de coisas. Então, parece que, apesar dessa tradução ela ser mais fecunda filosoficamente, ela é uma tradução que vai contra Wittgenstein, na medida em que ele revisou a outra tradução, e não viu nenhum problema. Né? Mas parece que a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer esse movimento de discordar dessa tradução que Wittgenstein aprova para o Tratatus, né, manter uma certa integridade. É isso. Obrigada. Porque ele dá a entender que será um trabalho de uma comunicação, na realidade, de caráter propositivo, que nós, de fato, tomaremos uma das teorias acerca do conceito de verdade em Frege e defenderemos ela. Esse não é o caso. A gente quer trazer esse debate, que é extremamente atual, em pauta, porque os estudos em Frege eles são extremamente recentes, principalmente porque ele foi esquecido na primeira metade do século XX e se tornou basicamente uma nota de rodapé a outros filósofos como Tarski, Wittgenstein e Russell. E só depois da Segunda Guerra, mais ou menos em 52, quando Hermann Scholz recuperou esses arquivos com suas correspondências, os escritos póstumos e os escritos filosóficos, que de fato começou-se um grande empreendimento filosófico acerca da interpretação de Frege. Porque, apesar da sua clareza e distinção durante seus escritos, algumas vezes ele tem uma falta de consistência e se contraria em alguns pontos. Por isso, nós vamos apresentar duas interpretações da teoria da verdade de Frege. A primeira de Dummett, que é considerada ortodoxa, que o caracteriza como um realista. E a segunda é uma mais nova, em 3 artigos por Dirk Greiman, de 2004, 2007 e 2014, que o defende como um teórico da teoria sertórica da verdade. Bem, a nossa apresentação será dividida em 3 partes. No primeiro momento, eu vou definir alguns conceitos chaves e pontos centrais para o entendimento justamente dessas duas interpretações. E depois eu vou fazer uma breve explicação da teoria do Dummett. E depois o Rodolfo vai entrar com a teoria sertórica da verdade por Greiman. Bem, o primeiro ponto a ser esclarecido
é justamente o que é uma teoria da verdade. Bem, uma teoria da verdade ela vai justamente se ocupar de explicar algumas características que nos possibilitam a encontrar justamente o valor de verdade de proposições, de sentenças, no caso, também. E, para esclarecer isso da maneira mais rápida e elucidativa possível, eu vou dar duas categorias básicas de posicionamentos acerca dessas teorias. A primeira são os substancialistas, que defendem que é necessária uma exposição clara e definição também extremamente clara e certeira do que é verdade, porque ele é um conceito filosófico central. E nisso você precisa de uma discussão em torno de questões epistemológicas, metafísicas e linguísticas acerca da verdade. O outro posicionamento básico são as teorias deflacionistas, que basicamente dizem que o esquema da verdade já foi explicado exaustivamente por Tarski na teoria semântica da verdade e que era basicamente um conceito periférico à filosofia e que não merece tanta atenção. Bem, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a teoria do sentido e referência, que Frege apresenta em Übersinn und Bedeuten, sobre o sentido e referência, que será de grande importância justamente para a definição da teoria realista e da interpretação do Dummett sobre ele. Basicamente, o Frege, para esclarecer alguns conceitos que ele introduz na conceitografia e nos fundamentos da aritmética, ele necessita de uma teoria semântica, uma parte semântica de sua linguagem conceitual. A partir disso, ele faz uma tripla distinção entre alguns conceitos básicos existentes em expressões linguísticas. Expressões linguísticas aqui consideram sentenças, proposições e nomes próprios. Esses três conceitos são o sentido, que basicamente vai definir o caráter cognitivo de uma expressão, um nome próprio, uma expressão simples, um nome próprio é uma expressão composta. A referência, que é justamente o objeto a que esse sentido se refere, e o modo de apresentação, que é a maneira como o sentido se apresenta na consciência do outro, ou seja, daquele que ouve o meu proferimento. Um exemplo disso, dessa distinção, seria as duas frases: o autor do Tratados Lógicos Filosóficos e o autor das Investigações Lógicas. A referência dessas duas sentenças é a mesma, Ludwig Wittgenstein. Porém, o modo de apresentação que define o sentido de cada uma é completamente diferente. Então, creio que o primeiro ponto esteja bem elucidado. O segundo, que é mais importante, é justamente o que é o pensamento em Frege. Bem, o pensamento, apesar de alguns indícios de seus escritos antigos já mostrarem um certo desenvolvimento de sua noção dessas entidades um tanto quanto obscuras no pensamento fregiano e de grande debate, ela começa a aparecer explicitamente, principalmente com as interpretações platônicas de Frege, em Der Gedanke, né, o pensamento. Basicamente, Frege, nesse artigo, ele acaba respondendo, apesar de não formular dessa maneira, o problema dos portadores de verdade. O que seriam, de fato, os portadores de verdade em sua teoria? Bem, basicamente, ele vai fazer uma distinção entre três reinos. Um reino que seria um domínio objetivo e real, justamente o reino dos objetos físicos. O segundo reino, o domínio daquilo que é subjetivo e real, o reino da Vorstellungen, que não tem uma tradução tão adequada e que eu vou escolher aqui traduzir por estados mentais, porque existe um vasto gama de entidades que entram nesse reino. E o terceiro reino seria